Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é José Carlos Mendes, mas na estrada todo mundo me chama de Zé dos Scania. Tenho 51 anos, nasci em Governador Valadares e já rodei mais de 3 milhões de quilômetros só por Minas. Sou daqueles que preferem dormir no banco do que em casa, porque a estrada é minha segunda mulher, mais fiel, menos briguenta. Mas depois daquela noite de 12 de julho de 2024, eu mudei. Hoje em dia, quando o despachante fala Zé, tem carga para BH pela 381, eu invento desculpa. Porque eu sei o que mora naquela serra entre João Monlevade e Nova Era. E ela ainda me espera. Era uma quarta-feira fria, chuvosa, daquelas que o vento corta a cara mesmo dentro da cabine. Eu saí de Itabira carregado de minério de ferro para a usina em Betim. 28 toneladas. O Scania R440 estava roncando baixo, o GPS marcando 2h47 da manhã. Neblina grossa que nem sopa de erva doce, farol alto mal cortava 30 metros à frente. O rádio ensocheava, nem o sertanejo antigo conseguia atravessar aquela estática. Eu já tinha tomado 3 cafés pretos no posto de Coronel Fabriciano e ainda sentia o sono me puxando o olho. A estrada ali é filha da puta. Curva atrás de curva, acostamento estreito, barranco que cai direto pro rio Piracicaba lá embaixo. Eu conheço cada quilômetro de cor. No quilômetros 87 tem uma curva fechada para a esquerda que os caminhoneiros chamam de a Curva da Viúva. Em 2015 um ônibus escolar capotou ali, 19 crianças e o motorista morreram. Depois disso, nunca mais ficou a mesma coisa. Todo mundo evita passar sozinho depois da meia-noite. Eu estava reduzindo a marcha para pegar a curva quando vi ela. Primeiro foi só um vulto branco no retrovisor direito. Achei que era saco de lixo que o vento jogou. Mas aí ela acenou. Devagar. 3 vezes. Mão pequena, dedos finos. Parei a 40 metros para frente, pisquei o farol de milha. O coração já estava batendo diferente. Não era medo ainda, era aquele instinto de caminhoneiro. Não deixa ninguém para trás em Minas. Ela veio correndo. Vestido branco comprido, molhado colado no corpo, cabelo preto longo cobrindo metade do rosto. Abriu a porta do carona sem pedir licença e subiu. O cheiro entrou junto, terra molhada misturada com coisa velha, tipo roupa guardada em baú por anos. Frio. Um frio que não era só da chuva. Graças a Deus, moço, disse ela, voz fina, quase de menina. Tô indo pra casa da minha mãe em Nova Era. Olhei de relance. Uns 25 anos, pele branca demais, lábios roxos de frio. Dei meu casaco de moletom que fica sempre no banco. Tá louca de ficar parada aí? Essa hora, essa chuva. Resmunguei, engatando a primeira de novo. Eu não tenho escolha, respondeu ela, baixinho. O caminhão voltou a andar. O motor fazia aquele barulho familiar, mas parecia mais alto, como se quisesse abafar alguma coisa. Ela ficou quieta uns 10 minutos, olhando só para frente. Eu tentei puxar conversa. Qual o nome da sua mãe? Posso deixar você no posto de Nova Era, tem um frentista que eu conheço, ele te arruma carona segura. Ana Clara, disse ela. E depois, minha mãe se chama Maria do Carmo. O nome me deu um estalo na memória. Mas eu ignorei. Continuei dirigindo. A neblina ficava mais densa. O limpador de para-brisa batia ritmado. Clac, clac, clac. Parecia um coração lento. Aí ela começou a falar sozinha, quase sussurrando. Sabe, moço, essa curva aqui, ela não perdoa. Em 2015 eu estava voltando de uma festa em João Monlevade. Tinha bebido um pouquinho, mas nada demais. O ônibus vinha atrás de mim. Eu atravessei correndo porque estava com frio e queria chegar logo em casa. O motorista não me viu. O barulho foi seco. Depois veio o silêncio. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Olhei de lado.
Ela continuava olhando para a estrada. Moça, você tá falando sério? Ela virou o rosto para mim. Pela primeira vez vi direito. Os olhos eram duas covas fundas. A pele parecia cera derretida. No pescoço tinha um corte fundo, irregular, sangue seco escorrendo devagar até sumir dentro do vestido. O cheiro de terra molhada ficou forte, podre, como carne deixada no mato. Eu morri aqui, Zé. Exatamente nesse quilômetro. E desde então eu espero. Todo caminhoneiro que para, eu entro. Eu conto a história. E se ele não acreditar, eu faço ele acreditar. O volante tremeu na minha mão. O Scania começou a derrapar sozinho, como se alguém tivesse puxado o freio de mão. Eu gritei, pisei no freio, mas o pedal afundou vazio. O caminhão deslizou direto para a beira do barranco. Os faróis iluminaram o abismo. Lá embaixo, no fundo do rio, vi luzes. Milhares de luzes fracas, faróis de caminhões antigos, ônibus capotados, carros esmagados. Todos empilhados, enferrujados, com gente ainda dentro acenando devagar. Ana Clara riu. Um riso que não tinha nada de humano. Baixo, gorgolejante, como água saindo de um pulmão furado. Você é o sexto este mês, Zé. O sexto que para mim. Eu fechei os olhos e gritei. O caminhão parou de repente. O motor morreu. Silêncio total, só a chuva batendo no teto. Quando abri os olhos, o banco do carona estava vazio. O casaco de moletom continuava lá. Mas agora tinha um peso dentro. Eu enfiei a mão tremendo e tirei um osso. Um osso pequeno, fino, com um pedacinho de tecido branco grudado. Parecia dedo mindinho. Ainda úmido. Eu desci do caminhão. A chuva lavou meu rosto. Olhei pro asfalto. Não tinha marca de pneu. Não tinha pegada. Só uma mancha escura no lugar onde ela tinha entrado. Uma mancha que parecia sangue velho misturado com óleo. Voltei para dentro. Liguei o motor com dificuldade. O rádio ligou sozinho. Não tinha mais chiado. Tocava uma música antiga, daquelas que minha mãe ouvia, Estrada de Minas, do Milton Nascimento. Mas a voz era dela. Ana Clara. Sussurrando meu nome no final de cada verso. Cheguei em Betim às 5h12. Entreguei a carga. O gerente perguntou por que eu estava branco que nem papel. Eu não respondi. Fui direto pro banheiro e vomitei até o estômago doer. 2 dias depois, eu estava em casa em Valadares, deitado com minha mulher. Ela acordou no meio da noite. Zé, quem é Ana Clara? Você ficou chamando esse nome dormindo. E falando que não ia mais parar para ninguém de branco. Eu nunca tinha contado para ela. Nunca. Ontem recebi uma mensagem no WhatsApp de um colega, o Paulão do Iveco. Ele mandou foto. Era o meu Scania parado no pátio da garagem em Betim. Na porta do carona, bem nítido, tinha uma marca de mão. 5 dedos pequenos. Brancos. Como se alguém tivesse encostado com força e deixado a impressão na poeira. A legenda da foto era: Zé, que porra é essa na tua porta? Parece que alguém tentou entrar enquanto o caminhão estava estacionado. Eu não respondi. Hoje à noite o despachante me ligou. Tem carga urgente para Belo Horizonte. Pela 381. Saída 23 horas. Eu disse que tô doente. Mas eu sei que ela não acredita em desculpa. E quando eu fechar os olhos agora, eu ainda sinto o cheiro de terra molhada dentro da cabine. E ouço o barulho do limpador de para-brisa, mesmo com o caminhão desligado na garagem. Clac, clac, clac. Como um coração que não para de bater depois de morto. Se você for caminhoneiro e ler isso, quando aparecer uma moça de branco na Serra de Nova Era, não para. Pelo amor de Deus, não para. Porque ela não quer carona. Ela quer companhia pro resto da eternidade. Na estrada, a gente aprende cedo que o escuro tem dono. Meu nome é Valdir, tenho 58 anos de idade e 32 de rodagem. Já puxei grão, já puxei tora de madeira, mas nos últimos 10 anos,
Meu ganha-pão tem sido o baú frigorífico. Puxar carne congelada exige atenção constante ao painel da câmara fria. Se a temperatura subir, a carga apodrece e o prejuízo é do motorista. O que vou contar aconteceu em 2018, num trecho mal iluminado e esburacado da BR-153, a Transbrasiliana, subindo o interior de Goiás. Era por volta das 2h40 da manhã. Eu levava 25 toneladas de meias carcaças de boi penduradas nos ganchos do baú, com destino ao Porto de Santos. Eu estava sozinho. O rádio PX estava mudo, apenas o chiado da estática quebrando o som grave do motor do meu Scania. A noite estava tão escura que os faróis pareciam engolidos pelo asfalto. Foi quando o caminhão começou a amarrar. Eu estava num trecho de reta plana, mas o motor começou a gritar como se eu estivesse subindo uma serra íngreme. A velocidade caiu de 80 km por hora para 40 km por hora. Tive que reduzir marcha, reduzindo e reduzindo, até o caminhão se arrastar em terceira. Olhei pelo retrovisor, achando que algum pneu do eixo traseiro havia estourado ou que a lona de freio tinha travado. Não havia fumaça. Mas havia algo muito errado no painel de controle do baú frigorífico. A temperatura padrão da carga era de menos 18 graus Celsius. Na tela digital do painel, os números despencavam de forma absurda e impossível para a capacidade do compressor. Menos 25 graus Celsius, menos 32 graus Celsius, menos 40 graus Celsius. O ar dentro da minha cabine começou a gelar de repente. Meus dentes bateram. O para-brisa embaçou por dentro. Encostei a carreta no acostamento de terra esburacada, puxei o freio estacionário e peguei minha lanterna pesada e uma barra de ferro. A regra é clara: caminhoneiro não para de madrugada. Mas se o motor do frigorífico entrasse em colapso, eu estava arruinado. Desci da cabine. O frio do lado de fora era o frescor do cerrado, nada parecido com o gelo que eu sentia lá dentro. Fui caminhando em direção à traseira da carreta. O compressor de ar do baú estava desligado. Mudo. Foi então que o caminhão inteiro balançou. Não foi o vento. Foi um baque surdo, vindo de dentro da câmara fria. Bum, bum, bum. O som era metálico e pesado. Alguém estava esmurrando a porta dupla de aço por dentro. O sangue fugiu do meu rosto. A carga tinha sido selada no frigorífico no Mato Grosso. O cadeado grosso de aço estava perfeitamente trancado na minha frente, com o lacre de chumbo inviolado. Ninguém conseguiria sobreviver 2 dias trancado ali dentro a 20 graus negativos. Aproximei-me devagar da porta traseira. O cheiro que vazava pela borracha de vedação não era odor metálico de carne congelada. Era um cheiro pútrido, insuportável, de sangue coagulado, enxofre e carne podre há semanas. No alto da porta direita do baú, existe uma pequena portinhola de inspeção, não maior que uma caixa de sapatos, usada para checar a temperatura visualmente sem perder o ar frio. O caminhão balançou de novo. Bum! Minhas mãos tremiam tanto que a lanterna quase caiu. Subi no para-choque traseiro, destravei a tranca da portinhola e puxei. Uma névoa branca e congelante jorrou no meu rosto, trazendo aquele cheiro podre direto para o meu estômago. Segurei a respiração, ergui a lanterna e apontei o feixe de luz para dentro da escuridão do baú. As carcaças de boi estavam lá, penduradas nos ganchos do teto, balançando lentamente. Elas estavam cobertas por uma camada grossa de gelo negro. A luz da minha lanterna parou na terceira fileira de carne. Havia algo pendurado lá que não era um boi. Era longo, magro e pálido. Estava de cabeça para baixo, preso pelos calcanhares nos ganchos do teto. A luz revelou 2 braços compridos, arrastando no chão de alumínio, terminando em mãos com dedos cinzentos e unhas rachadas. E então, a coisa virou o pescoço em um ângulo impossível. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma cavidade oca, escura, e um único olho amarelado, arregalado, me encarando diretamente através das carcaças. A boca, rasgada quase até as orelhas, abriu-se soltando uma fumaça densa e um som idêntico ao chiado do meu rádio PX. Abre, tá tão frio. A voz ecoou dentro da minha cabeça, não no baú. Bati a portinhola de inspeção com toda a força da minha alma, travei o trinco e pulei do para-choque. Caí de joelhos no acostamento de terra, levantei aos tropeços e corri para a cabine. Joguei a barra de ferro no assoalho, engatei a primeira marcha e arranquei,
rasgando o pneu na beirada do asfalto. Eu dirigi o resto da madrugada chorando e rezando em voz alta, com o aquecedor da cabine no máximo e o painel do baú piscando. Falha no sistema. Desligamento. Quando o sol subiu e parei no primeiro posto Graal com claridade da manhã, contei ao gerente de frota que a refrigeração pifou. Esperei a equipe da polícia e da transportadora quebrarem o lacre do cadeado ao meio-dia. Eles abriram as portas enormes de trás e uma avalanche de moscas e um cheiro indescritível saíram de lá de dentro. Todas as 25 toneladas de carne de primeira não estavam mais congeladas. Tinham virado uma massa pastosa, apodrecida e roxa, como se tivessem sido deixadas ao sol tropical por um mês inteiro, mesmo sob o isolamento térmico impecável. Mas o que me fez assinar minha rescisão na mesma tarde, e nunca mais pisar numa carreta frigorífica, foi ver o terceiro gancho de aço do teto, logo na entrada da câmara. Ele estava retorcido, puxado para baixo com força sobre-humana, e, preso nele, um chumaço de cabelo cinzento e enrolado que ninguém explicou como foi parar lá. Meu nome é Marcos Antônio Ribeiro, mas na estrada todo mundo me conhece como Marquinhos do Iveco. Tenho 55 anos, nasci em Londrina, Paraná, e já completei 32 anos atrás do volante. Meu caminhão é um Iveco Highway 2021, 480 cavalos, que eu trato melhor que muita gente trata a própria mulher. Carrego de tudo: ração para gado, fertilizante, madeira. A estrada é minha casa, meu escritório e meu confessionário. Mas depois daquela madrugada de 17 de maio de 2025, na BR-153, entre Gurupi e Porangatu, em Goiás, eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu encontrei alguém que já não devia estar neste mundo, e ele me salvou de um jeito que ninguém explica. Eu saí de Anápolis carregado de 28 toneladas de ração peletizada para uma fazenda em Tocantins. O tempo estava fechado, uma garoa fina que não molhava mas deixava o asfalto escorregadio. O relógio marcava 2h13 da manhã. O rádio só pegava uma estação evangélica fraca, aquela voz de pastor gritando glória a Deus misturada com chiado. Eu já tinha tomado 2 cafés termos e um Red Bull, mas o sono ainda me puxava o pescoço. A BR-153 ali é reta, mas traiçoeira, acostamento ruim, animais soltos, e caminhoneiro cansado é caminhoneiro morto. De repente o motor começou a esquentar. A agulha da temperatura subiu rápido demais. Eu reduzi, liguei o pisca-alerta, encostei no quilômetros 412. Desci com a lanterna na mão. O radiador estava vazando como uma peneira. Água quente escorrendo no asfalto, chiando. Não tinha posto num raio de 40 quilômetros. GPS mostrava só mato e fazenda abandonada. Eu xinguei alto, chutei o pneu, liguei para o meu mecânico de confiança em Gurupi. Marquinhos, isso aí só com solda e mangueira nova. Você não vai achar nada aberto agora. Foi aí que eu vi a luzinha amarela piscando no escuro, uns 300 metros adiante, do lado esquerdo. Parecia um posto antigo. Eu não lembrava de nenhum posto ali. Mas com o caminhão parado e o motor morrendo, não tinha escolha. Peguei a jaqueta, a chave de roda, por via das dúvidas, e fui andando. O lugar surgiu do nada. Um posto pequeno, daqueles antigos dos anos 80, placa enferrujada escrito posto do seu João, diesel 24 horas, 2 bombas de vidro, uma casinha de tijolo com luz de lâmpada amarela na varanda. Cheiro de óleo queimado e café passado. Um homem saiu na porta. Alto, uns 70 anos, barba branca rala, boné da Petrobras antigo, macacão azul escuro. Sorriu como se me esperasse. Problema no radiador, né, filho? Entra, que eu tenho água e ferramenta. A voz dele era rouca, calma, igual a do meu pai quando eu era moleque. Eu entrei. Dentro da casinha tinha um balcão de madeira, um rádio antigo tocando Estrada de Vida do Almir Sater bem baixinho, um calendário de 1997 na parede e um cheiro de cigarro de palha que me lembrou minha infância. O velho se apresentou como seu João. Enquanto ele misturava água com aditivo num galão, conversamos. Eu contei que estava com pressa porque minha mulher, a Sueli, tinha ligado mais cedo dizendo que nosso filho, o Lucas, estava metido com coisa errada de novo em Londrina. O velho parou o que estava fazendo e me olhou fixo. Lucas, o que gosta de moto e odeia estudar.
Você precisa voltar para casa esta semana, Marquinhos. Ele tá precisando mais de você do que essa carga. Eu gelei. Nunca tinha falado o nome do meu filho para ele. Nem para ninguém naquela viagem. Perguntei como ele sabia. Ele só sorriu, deu de ombros e disse: Eu vejo muita gente passar por aqui. Algumas voltam, outras não. Você vai voltar. Ele consertou o radiador em 20 minutos com uma mangueira velha e uma solda que parecia de museu. Colocou o diesel da bomba dele, pagamento só na volta, disse. Quando eu agradeci e perguntei se podia deixar um dinheiro, ele recusou. Tirou do bolso uma medalha pequena de São Cristóvão, prata escurecida, com a imagem meio apagada. Leva isso. Ele protege quem anda com respeito. E me faz um favor, quando chegar em Londrina, abra o armário do quarto do Lucas e tira aquela caixa de sapato preta que tá lá embaixo. Tem uma carta dentro. Lê pra ele. Eu peguei a medalha. Estava quente, como se tivesse ficado no sol. Coloquei no retrovisor e fui embora. No retrovisor vi ele acenando devagar, a luz do posto diminuindo até sumir. Cheguei na fazenda em Tocantins às 6h40, descarreguei, dormi 4 horas no banco e voltei. Quando passei pelo quilômetros 412 de novo, de dia, não tinha nada. Só mato alto, terra batida e uma placa velha caída. Posto do Seu João, fechado desde 1998. Eu parei. Desci. No lugar onde tinha sido a casinha, só restavam tijolos pretos de incêndio e um pedaço de bomba enferrujada. Perguntei pro primeiro caminhoneiro que passou. Ele me olhou estranho. Posto do Seu João? Morreu em 98, irmão. Incêndio. Um caminhão pegou fogo, ele correu para salvar o motorista e os dois morreram. O posto nunca mais abriu. Muita gente jura que vê luz aqui de madrugada. Mas é coisa da cabeça. Meu estômago embrulhou. Eu voltei para Londrina em tempo recorde. Cheguei em casa à meia-noite. A Sueli estava acordada, chorando. O Lucas tinha sumido desde a tarde. Eu lembrei da medalha. Fui direto pro quarto dele, abri o armário, tirei a caixa de sapato preta que eu nunca tinha visto na vida. Dentro tinha uma carta escrita à mão, com letra de adolescente. Pai, se você tá lendo isso é porque eu já fiz besteira. Me perdoa. Eu te amo. Volta pra casa. Eu li em voz alta pra Sueli. 2 horas depois o celular tocou. O Lucas estava no posto da polícia rodoviária em Arapongas, tinha sido parado com maconha mas sem passagem. Ele chorou no telefone pedindo para eu buscar ele. Eu busquei. No caminho de volta, com ele dormindo no banco, eu senti uma mão pesada no meu ombro. Olhei pelo retrovisor. A medalha de São Cristóvão balançava devagar, brilhando sozinha. E por um segundo eu juro que ouvi a voz rouca do Seu João. Cuida dele, filho. Agora é sua vez de salvar alguém. Desde aquele dia eu nunca mais passo pelo quilômetros 412 sem buzinar 3 vezes e acender o farol alto. E toda vez que o Lucas está em dificuldade, a medalha esquenta no meu peito. Eu não conto essa história para qualquer um. Mas se você for caminhoneiro, se um dia o seu caminhão parar no meio do nada em Goiás e aparecer um posto antigo com um velho de boné da Petrobras, não tenha medo. Aceita a ajuda. Porque às vezes quem já morreu é o único que ainda se importa com a gente que está vivo. Na boleia de um caminhão, o maior medo de um motorista não é o assalto ou o sono. É a própria carga. Meu nome é Roberto. Dirigi carretas por mais de 20 anos, fazendo a rota entre as siderúrgicas do ABC Paulista e o Porto de Santos. Minha especialidade era puxar bobinas de aço. Cada uma pesava cerca de 15 toneladas. Se você freia bruscamente e a cinta de amarração arrebenta, a bobina rola por cima da cabine e esmaga o motorista como se fosse uma lata de refrigerante. A gente dirige com a morte sentada no cangote. O que me fez pendurar as chaves aconteceu numa madrugada de inverno de 2021, descendo a velha rodovia Anchieta. A serra estava tomada pelo famoso russo, aquela neblina espessa e úmida que sobe do mar e engole a estrada. A visibilidade não passava de 3 metros além do para-choque.
Eu estava descendo devagar, engatado em marcha reduzida, ouvindo apenas o ronco grave do freio motor ecoando nos paredões de pedra. O relógio do painel marcava 3h15. Não havia nenhuma outra alma viva na rodovia. Foi quando meu rádio amador, o PX, começou a chiar. Normalmente, de madrugada, a frequência é silenciosa ou usada para avisar sobre acidentes. Mas o som que saiu do alto-falante não era uma voz limpa. Era um som mastigado, misturado com o chiado da estática e o barulho de metal retorcendo. QRA na escuta. Tem alguém na escuta? O freio não segurou. O freio não segurou. A voz era de um homem jovem, ofegante e desesperada. Peguei o comunicador. Aqui é o Roberto, descendo a Anchieta, quilômetros 48. Qual a sua posição, parceiro? Precisa de apoio. A resposta veio cortada por um ruído agudo, semelhante a um apito de ar vazando sob pressão. Tô preso nas ferragens. A cabine amassou. Tá cheirando a diesel. Motorista, me ajuda. Reduzi ainda mais a velocidade, quase parando, forçando a vista contra a parede branca de neblina procurando os faróis de um acidente ou as lanternas de um caminhão tombado. Mas não havia nada. Só asfalto molhado e escuridão. De repente, o caminhão balançou. Não foi um buraco. Foi um baque na lateral direita. E então, o som mais impossível que eu já ouvi na minha vida aconteceu. Tó, tó, tó. Alguém bateu no vidro da porta do passageiro. Eu estava a 40 km por hora, descendo um trecho onde o lado direito era o guarda-reio e um precipício direto para a mata fechada. A maçaneta do meu caminhão ficava a quase 2 metros do chão. Era fisicamente impossível alguém estar correndo ao lado da carreta e batendo no vidro. O sangue gelou no meu corpo. O rádio Peixes ficou completamente mudo. Nem mesmo a estática soava mais. A cabine inteira foi tomada por um cheiro fortíssimo de óleo diesel queimado, lona de freio derretida e sangue. Tó, tó, tó. A batida repetiu. Mais forte, ameaçando trincar o vidro. Eu sabia que não devia olhar. As velhas raposas da estrada sempre dizem, se a serra te chamar à noite, você olha para frente e reza. Mas o instinto de sobrevivência fez minha cabeça virar. Prensado contra o vidro da porta do passageiro, do lado de fora, havia o rosto de um rapaz. Ele não estava correndo ao lado do caminhão. Ele estava flutuando na neblina, acompanhando a velocidade exata da carreta. A pele dele estava cinza e coberta de fuligem preta. O lado esquerdo da cabeça dele estava afundado, desfigurado por um impacto brutal, e os olhos estavam arregalados, injetados de sangue. Ele abriu a boca e, no exato segundo em que ele fez isso, o meu rádio Peixes voltou à vida no volume máximo. Você passou direto por mim, Roberto. O susto foi tão grande que eu dei um solavanco no volante. A carreta de 30 toneladas rabiou na pista molhada. O som da lona de freio gritou. Senti as cintas de amarração das bobinas estalarem lá atrás. O coração veio parar na boca. Com muita luta no braço, consegui alinhar o cavalo mecânico antes de atingir o guarda-reio. Quando voltei os olhos arregalados para a janela da direita, não havia mais ninguém. O cheiro de diesel queimado desapareceu num instante, substituído pelo ar frio do ar-condicionado. Desci o resto da serra tremendo, com a testa ensopada de suor, sem dizer uma palavra. Quando finalmente cheguei ao pátio de triagem do porto, sob as luzes fortes dos postes de iluminação, estacionei o caminhão e desci, com as pernas bambas. Fui direto olhar a porta do passageiro. Não havia amassados. Mas, impresso no vidro empoeirado pelo lado de fora, havia a marca perfeita de uma mão humana, com os dedos escorregando para baixo. O tamanho da mão não era o problema. O problema era que a marca estava do lado de fora de um vidro a 2 metros de altura. Fui tomar um café no posto de apoio. Comentei o ocorrido com um despachante mais velho, branco como papel. Ele não riu. Ele me serviu mais café e disse que, no quilômetros 48, 30 anos atrás, um garoto de 19 anos perdeu os freios descendo com uma carga de bobinas. A cinta arrebentou, esmagou a cabine e o caminhão pegou fogo antes do socorro chegar. Entreguei a carga, pedi demissão da transportadora na semana seguinte e fui trabalhar como motorista de ônibus urbano em São Bernardo. O trânsito da cidade enlouquece qualquer um,
mas pelo menos, quando alguém bate na porta para entrar, eu sei que a pessoa tem os pés no chão. Meu nome é Roberto Almeida, mas na estrada sou só Beto do Volvo FH. 47 anos, nascido em Registro, São Paulo, e há 25 anos eu vivo atrás do volante de um FH 540, aquele monstro branco com tanque de 800 litros. Carrego madeira de reflorestamento, pinus para embalagem, de Curitiba para São Paulo. A Regis Bittencourt é minha rotina. 400 quilômetros de curvas, neblina, caminhoneiros cansados e acostamento que some do nada. Eu conheço cada pedaço dela de olhos fechados. Ou pelo menos achava que conhecia. Foi na madrugada do dia 9 de fevereiro de 2025. Saí de Curitiba às 22 horas com 32 toneladas de toras. Chuva fina, mas constante, aquele tipo que não molha o para-brisa direito e deixa o asfalto brilhando como óleo. O termômetro marcava 8 graus Celsius, o ar-condicionado ligado no máximo para espantar o sono. O rádio tocava só sertanejo universitário baixo, porque eu odeio silêncio total. No quilômetros 318, logo depois do posto da Serra do Mar, a neblina ficou grossa que nem leite. Reduzi para 60 km por hora, farol alto e milha acesos. A Regis ali é filha da puta, descida forte, curva fechada para a direita, barranco de um lado, mata fechada do outro. Eu senti o impacto às 2h47 da manhã. Não foi um barulho alto. Foi um tum seco, baixo, seguido de um arrasto longo embaixo do chassi. O caminhão tremeu um pouco, como quando você passa por um buraco grande. Eu pensei logo em animal, tatu, capivara, até cachorro abandonado. Acontece toda semana nessa serra. Freio o motor, pisquei alerta, parei uns 150 metros à frente. Desci com a lanterna de LED na mão, jaqueta molhada colada no corpo. Fui olhar debaixo do caminhão. O cheiro veio primeiro. Forte. Quente. Metal misturado com merda e sangue fresco. O farol de ré iluminou uma mancha escura no asfalto atrás, se estendendo uns 20 metros. No pneu traseiro esquerdo tinha pedaços de tecido grudados, jeans azul escuro, rasgado. E cabelo. Um tufo de cabelo preto longo preso na roda. Eu engoli seco. Porra, Beto, foi gente, pensei. Mas não vi corpo. Nem sombra. Só a mancha e aquele cheiro que subia pela garganta. Olhei pro barranco. Nada. A mata era um buraco preto. Eu fiquei ali uns 2 minutos, coração batendo na garganta, lanterna tremendo. Pensei em voltar, procurar. Mas a chuva apertou, a neblina fechou, e eu soube, se tivesse alguém vivo, já teria gritado. Ninguém sobrevive sendo arrastado por um FH a 60 por hora. Liguei pro meu gerente pelo WhatsApp, bateu um animal aqui, tô seguindo. Ele respondeu só ok, avisa se precisar guincho. Eu subi de novo, engatei e fui embora. O cheiro ficou dentro da cabine o resto da viagem. Eu abri o vidro, mas ele não saía. Cheguei no pátio da empresa em São Bernardo do Campo às 7h20. O descarregamento já estava marcado. Quando o mecânico, o João, foi fazer a inspeção rotineira, ele gritou meu nome como se tivesse visto o diabo. Beto, vem cá agora, caralho. Eu desci. Ele estava agachado debaixo do eixo traseiro, luva suja de sangue. O que ele puxou para fora, eu nunca vou esquecer. Era um pé. Inteiro. Ainda dentro de um tênis Nike preto, tamanho 36, feminino. O osso da canela estava exposto, branco, lascado como madeira podre. A carne em volta tinha sido raspada pelos parafusos da roda, mas ainda tinha pele pendurada em tiras. Mais para frente, preso na suspensão, um pedaço de coxa, músculo vermelho escuro, gordura amarela vazando, veias cortadas limpas. E intestino. Um pedaço de intestino grosso enrolado no cardan, cheio de merda e folhas da mata. O João vomitou na hora. Eu fiquei parado, sentindo o café da manhã subir. A polícia chegou em 40 minutos. Perícia, fotos, tudo. Eles tiraram mais coisas. Um braço esmagado, ainda com pulseira de relógio prateada. Metade de um crânio com cabelo longo preso, o olho direito ainda aberto,
olhando para cima como se me acusasse, e o resto do tronco espalhado em pedaços que tinham voado durante os 180 quilômetros que eu rodei depois do impacto. A mulher, depois soube que era uma menina de 19 anos, chamada Letícia, voltando de uma festa em Curitiba, tinha sido arrastada por quase 200 quilômetros. O corpo foi espalhado pela Régis inteira. A cabeça só foi encontrada no quilômetro 170, esmagada contra o guarda-corpo. Eu passei 3 dias na delegacia. Depoimento, exame de sangue, tudo. Não fui preso. Câmera do posto mostrou que ela atravessou a pista correndo, bêbada, celular na mão. Mas isso não muda nada. Eu sinto o cheiro até hoje. Quando fecho os olhos, vejo aquele tênis balançando no eixo, o osso brilhando branco na lanterna. Às vezes, de madrugada, no meu quarto em registro, eu acordo com o barulho do arrasto debaixo da cama. Tum, 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 como se ainda tivesse alguma coisa presa no chassi do meu Volvo, que agora está parado na garagem porque eu não consigo mais dirigir. O pior é que eu continuei. Depois do impacto, eu dirigi mais 4 horas com os restos dela grudados no caminhão, comendo um pão com mortadela que eu tinha comprado no posto anterior, rindo de uma piada no rádio, enquanto o corpo dela era moído em pedaços finos que entravam nas frestas do asfalto. Se você for caminhoneiro e ler isso, faz um favor para mim e para você. Quando sentir aquele tum baixo numa madrugada de neblina na Régis, para. Desce. Olha direito. Porque às vezes não é animal. Às vezes é alguém que nunca mais vai chegar em casa. E o cheiro fica com você pro resto da vida.